O Inter entra na disputa para contratar o atacante Michael, atualmente no Flamengo. Quero falar também sobre um fenômeno que parece estar surgindo nas categorias de base e que destruiu o Grêmio numa goleada de 5-0 pela Copa Santiago. Também quero projetar o duelo contra o Ipiranga, em Erechim, que pode ser marcado por um time bem modificado e sem a presença do técnico Paulo Pesolano. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional. Já chega deixando o teu like e te inscrevendo aqui no canal. Daqui a pouco eu indo lá para Erechim, onde eu vou trazer todos os detalhes, bastidores de Ipiranga e Inter, na festa dos Colorados lá em Erechim. Então te inscreve aí para não perder absolutamente nada do que eu vou trazer aqui no canal. Estamos chegando bem perto, tá? Da marca de 132 mil inscritos. Lembrando que a nossa meta, né, quem sabe é fechar o ano com 150 mil. É difícil? É, mas eu conto com a ajuda de vocês para isso, tá bom? Vamos começar atualizando, gente, sobre uma situação envolvendo Michael, atacante que eu particularmente gosto muito, tá? Para mim um jogador que surgiu muito bem lá no Goiás, né, fazendo muitos gols, tanto é que chamou a atenção aí de grandes clubes, como é o caso do Flamengo, onde ele está então há bastante tempo, acho que desde 2020 ou 2021, o Michael já está jogando pelo rubro-negro carioca, teve uma passagem no futebol saudita, voltou ao Flamengo, e para mim é um cara que cairia como uma luva aí nesse time do Internacional. Por que eu tô falando sobre o Michael, tá? A informação é da jornalista Raíssa Simplício, né, que cobre o dia a dia do Flamengo, e a informação dela é a seguinte, tá? O Inter entende que ainda precisa de ajustes pontuais dentro do plantel, e um desses nomes é o Michael do Flamengo, tá? Nos últimos dias o Inter procurou informações sobre esse jogador e ainda não apresentou nenhuma proposta. Mas foi aquele primeiro movimento clássico, né, de entender o contrato, salário, cenário, luvas, né, até porque Inter e Flamengo estão tentando reconstituir uma relação a partir da ida do Vitão ao Rio de Janeiro. Finalmente, né, a dívida quitada do Thiago Maia, então não tem mais, né, aquele problema que tinha anteriormente, e o Inter tenta, né, um momento diferente. No Rio de Janeiro, gente, o momento do Michael é outro. O atacante não está nos planos do técnico Felipe Luiz. Perdeu espaço na rotação do elenco e principalmente, né, tá fora dos planos para a temporada de 2026, até porque o Flamengo deve investir em outros jogadores, né, não necessariamente na mesma função, mas num outro modelo, e o Michael não está se encaixando. Com isso, o próprio Michael, né, passou a considerar uma saída do Flamengo como algo importante, até em busca de mais minutos dentro de campo. Só que o Inter não está sozinho nessa lista, né? O Santos é quem está mais avançado no momento, apesar de ainda existir entraves entre Santos, Flamengo e Michael, tá? O Corinthians também monitora a situação, mas de uma forma um pouquinho mais cautelosa. No Beira-Rio, a palavra usada também é cautela, tá? O Inter não trabalha com a possibilidade, por exemplo, de comprar o Michael. Não há dinheiro, né, para isso. O Inter gostaria de um empréstimo ou, né, um empréstimo com divisão de salários. Até porque, né, o salário do Michael ele é superior a R$1 milhão mensal. Então, eu não acredito nesta contratação, tá? Mas o Inter está brigando com o Santos, que tem, né, um dinheiro agora a partir da venda do Souza para o Tottenham da Inglaterra, né? Tem alguns outros valores que estão entrando. Então, eu acho que o caminho natural é esse, tá? Mas daqui a pouco, né, o Inter pode atravessar esta negociação. Falando em futebol brasileiro, se tu curte dar aqueles palpites nos jogos, não esquece de te registrar na KTO, kto.bet.br. Hoje tem Campeonato Gaúcho, né? Tem Grêmio e São Luís, tem Juventude em campo. Amanhã, como eu disse, tem Ipiranga e Internacional e vale, né, aquele palpite e aquela dica do aposte e ganhe na KTO. Faça uma aposta de R$10 numa odd de no mínimo 3 seleções e odd 1,80. Palpitou R$10, já tem uma outra aposta grátis de R$10 para você fazer em outro jogo, em outro palpite da KTO. Então, mesmo que você perca a sua aposta, você vai ganhar R$10 para palpitar de novo e tentar aí acertar o seu palpite na KTO, sempre lembrando, uma casa proibida para menores de 18 anos, então jogue com responsabilidade, tá certo? Para a gente seguir avançando nossa pauta aqui, quero falar sobre um fenômeno que para mim está surgindo nas categorias de base do Internacional. Já falei sobre ele aqui e ontem ele deu uma amostra de que está cada vez mais preparado, né, para assumir esse protagonismo. Estou falando do centroavante Fabrício Prado, jogador que fez 2 gols, sendo um golaço na goleada do Inter na semifinal da Copa Santiago contra o Grêmio.
5-0. Foi o que o Inter tocou no Grêmio. Coloquei aí alguns gols do Fabrício Prado, né? Jogo que teve transmissão lá da Baldaço TV. Né, o Inter atropelou. Além dos 2 gols do Fabrício Prado, né, sendo aquele primeiro uma paulada de fora da área, Alexandre Pablo, Felipe Gaivota, né, que fez cobrando falta, e o Pedro Santos, camisa número 10, fecharam o placar, tá? Foi uma atuação de time grande, intensidade, organização e muita qualidade técnica do começo ao fim. O Inter foi soberano no jogo e mostra, né, que a base pode sim estar salvando o Internacional de novo. A gente está vendo, né, as categorias de base no Campeonato Gaúcho, a gente está vendo a Copa São Paulo, onde o Inter, mesmo com um time muito enfraquecido, está já nas oitavas de final. Hoje, né, joga contra o Ibrachinha da Bahia, a partir das 2 da tarde, e daqui a pouco pode estar já numas quartas de final. Então tem alguns nomes lá também para a gente ficar de olho. Então que bom, né, ver a base servindo de novo como reforço, né, ou como alicerce do plantel profissional. Então não esqueçam desse nome, Fabrício Prado, centroavante de apenas 15 anos. 15 anos, vai fazer 16 aí nessa temporada, então é um cara que daqui a pouco, né, sei que é muito cedo ainda, mas o João Bezerra tem 16, então daqui a pouco pode começar a aparecer dentro do plantel profissional. Tem outros nomes lá para baixo, né, já citei o Theo Brasil aqui, por exemplo, para mim é outro centroavante que está surgindo super bem. Tem outros nomes que estão perdendo espaço, né, que também são muito qualificados. E eu prometo trazer para vocês, né, com mais frequência, alguns nomes aí da base que não subiram ainda, mas para a gente ficar de olho, tá bem? Para a gente fechar, eu quero falar sobre o jogo do Ipiranga, né? Domingo, 6 da tarde, lá no Colosso da Lagoa, em Erechim. E o time profissional do Inter deve mudar tudo de novo, tá? A tendência é que o Paulo Pesolano não viaje a Erechim. Informação inicialmente, né, do Fabrício Falkowski, do Correio do Povo. E o Inter deve colocar de novo um time majoritariamente jovem contra a equipe do Ipiranga. É um time bem parecido, né, com aquele que foi vencedor na estreia do Gauchão contra o Novo Hamburgo. Pode ser somente uma mudança, tá? Em vez do Pablo Fernandes ser o técnico, pode ser o Esteban Conde, que é o auxiliar do Paulo Pesolano, ser o comandante principal, e o Pablo seria o auxiliar, então, desta comissão, tá? A escalação deve ser muito parecida, tá? Com o Antony no gol, o Alan Benítez na lateral direita, Cleiton Sampaio, Vitor Gabriel ou Pedro Cauã, e na esquerda o Alisson. No meio-campo, Ronaldo e Benjamin, Alex, Gustavo Prado e Raikkonen, ou até mesmo o Diego Kouser, né, que não foi relacionado contra o Monson e fez o gol da vitória contra o Novo Hamburgo, entrando na vaga do Raikkonen, e na frente ou o Raikkonen ou o João Bezerra como centroavante. Então é um time bem modificado e que a gente, né, espera que consiga manter o 100%, estou confiante, mesmo que seja a gurizada jogando aí no Gauchão, tá bem? Não esquece que esse conteúdo também tem o apoio da Zapay, aplicativo onde você fica em dia com seu veículo, carro, moto ou caminhão, licenciamento, IPVA, multa, tudo você paga lá com o cupom COLAR20, que te dá 20% off nas taxas do parcelamento. Então baixe agora o app da Zapay, que está disponível aqui na descrição desse conteúdo. Tá bem? Aquele abraço, turma! A gente se vê. Chegou até o final? Deixa teu like e te inscreve para não perder absolutamente nada. Tá certo? Aquele abraço. Fui!